Em 48 a.C., Cleópatra enfrentou uma Roma dividida. Dois homens decidiam seu destino, Júlio César e Pompeu. Enquanto generais gritavam estratégias e senadores debatiam, ela fez algo que ninguém esperava. Entrou no palácio, observou em silêncio e, com um único gesto, mudou a história. Como uma rainha sem exército, venceu os homens mais poderosos do mundo. Não foi com palavras, não foi com promessas, foi com o poder da observação silenciosa. Uma arma tão simples, mas tão devastadora, que moldou o destino de impérios. Você precisa entender o que aconteceu naquele encontro. Não foi apenas inteligência. Cleópatra descobriu algo que reis e generais ignoravam. Quem observa sem ser notado, controla tudo. E quem revela suas intenções cedo demais, perde sem perceber. Pense em Sun Tzu, o mestre da guerra, séculos antes. Enquanto exércitos marchavam e reis proclamavam vitórias, ele aconselhava: observe o inimigo, estude seus movimentos, seus silêncios, suas fraquezas. Em sua obra, ele escreveu: aquele que sabe quando lutar e quando esperar, vence. Sun Tzu não gritava ordens, ele observava. E com isso, derrotava adversários sem lutar. Isso não é acaso. É a aplicação direta do que Cleópatra dominava. A observação silenciosa não é fraqueza. É domínio absoluto do campo de batalha. Quando você não reage, não explica, não se expõe. Algo estranho acontece na mente de quem está ao seu redor. Eles começam a imaginar, a temer, a preencher o vazio com suas próprias dúvidas. Sua presença silenciosa se torna um espelho que reflete as inseguranças deles de volta. E aqui está o segredo. Isso funciona porque o homem teme o desconhecido. Quando você observa sem revelar nada, você se torna imprevisível, intocável, perigoso. E isso é apenas o começo. Existe uma técnica que Cleópatra usava para manipular sem dizer uma palavra. E ela é tão poderosa que reis e imperadores caíam sob seu encanto. Você já notou como os grandes líderes parecem saber exatamente o que se passa na sua alma? Não é feitiçaria, é observação. Eles veem o que você não vê, o tremor na sua voz, o olhar que desvia, a pausa antes de uma mentira. Imagine-se numa corte antiga. Um rival te desafia diante do rei. Seu instinto é falar, defender-se, provar sua honra. Mas e se você apenas observasse? Olhasse nos olhos do acusador e deixasse o silêncio falar por você? O que acontece é fascinante. Primeiro, desconforto. O rival esperava uma briga, uma defesa. Seu silêncio quebra o plano dele. Segundo, dúvida. Sem sua resposta, ele começa a imaginar o que você sabe e quase sempre teme o pior. Terceiro, erro. De repente, ele é quem parece nervoso, tentando provocar algo que não vem. Isso é o que chamo de vácuo da mente. Você cria um espaço vazio, que os outros se sentem forçados a preencher. E ao fazerem isso, revelam mais do que jamais desejariam. Pense em César Borgia, o príncipe temido da Itália renascentista. Em reuniões com seus inimigos, ele falava pouco, observava cada gesto, cada palavra, e quando seus rivais se traíam com detalhes, ele agia sem piedade. Seu silêncio não era hesitação, era poder. Era ele forçando os outros a se exporem, enquanto guardava suas intenções. Nossa alma é moldada para temer o silêncio. Nos tempos antigos, ser ignorado por um líder podia significar banimento, e banimento era morte. Quando alguém te observa sem responder, seu coração acelera. Você se pergunta: por que ele não fala? O que ele trama? Seu silêncio se torna uma força invisível, que domina sem esforço. Mas aqui está o detalhe crucial.
Existe um momento exato em que falar pode destruir todo o poder que você construiu. Saber esse momento separa os sábios dos tolos. Pare de revelar seus planos agora mesmo. Vou te mostrar por que isso é a decisão mais sábia. Cada vez que você fala suas intenções, você entrega armas aos seus inimigos. Quando você explica demais, mostra fraqueza, como se pedisse permissão para existir. Pense numa criança desafiando um rei. O rei que justifica cada decreto perde majestade, mas aquele que diz, assim será, e permanece firme, esse é temido e obedecido. Não é tirania, é certeza. O homem reconhece força em instantes. Quem explica demais parece duvidar de si. Quem observa e age sem justificar parece saber o que ninguém mais sabe. Nicolau Maquiavel, em Florença, entendia isso. Enquanto conselheiros debatiam por horas, ele observava, tomava notas, e quando falava, suas palavras cortavam como lâminas. Não era crueldade, era estratégia. Ele forçava os outros a se revelarem, enquanto protegia seus próprios planos. Aqui está o que acontece quando você para de se explicar. Seu corpo se alinha, seus ombros se endireitam, sua voz ganha peso. Você se torna uma presença que impõe respeito, sem precisar tentar. Mas há um mistério maior. A observação silenciosa não apenas cria temor, ela revela quem realmente manda. Numa corte, quem fala menos, mas é ouvido por todos. Esse é o verdadeiro rei. Existe um instante em que falar demais destrói tudo que você construiu. E dominar esse instante é a diferença entre ser sábio e ser apenas arrogante. Imagine se cada palavra que você dissesse pudesse ser usada contra você no próximo conselho. Não é medo, é verdade. Em Roma, um senador chamado Ovídio foi exilado por versos que escreveu anos antes. Uma frase solta, carreira destruída. Cleópatra sabia disso. Ela entendia que palavras são correntes que você coloca nos próprios pulsos. Cada opinião, cada confissão, cada momento em que você se abre pode ser torcido por quem deseja te derrubar. Vou te contar uma história que mudou tudo. Em 338 a.C., Demóstenes enfrentou Atenas. Filipe da Macedônia ameaçava a cidade. Oradores gritavam, juravam resistência. Mas Demóstenes, o maior orador da Grécia, fez algo inesperado. Antes de falar, ele observou. Estudou os rostos na assembleia, os gestos dos aliados, as hesitações dos traidores, e quando abriu a boca, suas palavras não eram apenas discurso, eram armas precisas. Ele venceu o debate, porque sabia exatamente o que cada homem temia. Aqui está a técnica. Antes de falar, pergunte-se 3 coisas. Primeiro, minhas palavras me fortalecem ou me enfraquecem? Segundo, o que meu inimigo pode fazer com elas? Terceiro, posso vencer sem dizer nada? Se a resposta não for clara, fique em silêncio. Pense em Aníbal, o general cartaginês. Antes da Batalha de Canas, ele observava os romanos por dias. Não enviava mensageiros, não fazia ameaças, apenas estudava. E quando atacou, dizimou um exército 2 vezes maior. Seu silêncio era sua armadura, sua observação, sua espada. E o mais intrigante, quanto menos ele revelava, mais os romanos o temiam. O mistério cria poder. A exposição destrói vantagem. Existe uma arte que os sábios dominam, para quebrar qualquer resistência sem esforço. Chama-se espelho da atenção. Funciona assim. Você faz uma pergunta simples e depois espera. Por exemplo, imagine um traidor na sua corte. Em vez de acusar, você pergunta, você jura lealdade? E então, silêncio. Não pisca, não se move, apenas observa. O que acontece é mágico. O traidor começa a falar, a justificar o que ninguém pediu.
Cada palavra é uma confissão. Cada frase é uma corda que ele amarra no próprio pescoço. Cleópatra usava isso com embaixadores romanos. Uma pergunta sobre os planos de Roma e minutos de silêncio. Eles se traíam sozinhos, revelavam alianças, fraquezas, segredos. Por quê? Porque a mente humana odeia o vazio. Quando você observa em silêncio, o outro sente um peso, um medo antigo de ser julgado, rejeitado, e para escapar, ele fala e se condena. Mas aqui está o truque. Seu silêncio não pode ser hostil, deve ser calmo, quase gentil, como se você soubesse a verdade e apenas esperasse que ela aparecesse. O resultado? Eles se desmontam, sem perceber que você os guiou até ali. Quando você domina isso, precisa saber onde parar, porque o silêncio, usado demais, pode virar veneno. Os sábios sabem o limite entre poder e destruição. Pense nisso. Enquanto conselheiros gritam por atenção, reis declamam vitórias, generais juram vingança. Quem realmente vence? Aquele que observa, aquele que guarda seus pensamentos. Numa corte, os tolos falam para serem vistos. Os sábios observam para serem temidos. Os romanos chamavam isso de gravitas, a presença que não precisa de palavras. Aqui está a verdade. Se todos conhecem seus planos, você não é líder, é um servo. Se seus desejos estão expostos, você não é rei, é peça num tabuleiro. Os filósofos nos ensinaram que o poder não é o que você diz, mas o que você esconde. Pense em Sócrates, em Atenas. Enquanto seus discípulos debatiam, ele apenas fazia perguntas, observava as respostas e, com um silêncio, destruía argumentos. Não era arrogância, era domínio. Era o silêncio vencendo o ruído. E existe um momento preciso para quebrar o silêncio que decide se você será lembrado como sábio ou esquecido como tolo. Num conselho, homens falam a cada instante, mas os reis esperam e são ouvidos. Imagine um julgamento em Esparta. Um acusado enfrenta os anciãos. Gritos ecoam. Juramentos são feitos, mas um líder espartano apenas observa. E quando fala, uma frase cala a multidão. Por quê? Porque suas palavras são raras. Como o ouro, tem valor. Quando você fala sem parar, suas palavras viram pó. Quando você observa, cada frase é uma lança. Aqui vai um desafio. No próximo conselho, entre em silêncio. Ouça cada voz. Não fale até que o momento exija. Use pausas antes de responder. E veja, as vozes se calam, se voltam e suas palavras ganham vida. Pense em Ciro, o rei, o persa que conquistou nações. Ele ouvia seus generais por horas, sem interromper. E quando falava, uma ordem mudava o destino de um império. A diferença está no peso. Quem fala sempre é leve. Quem observa é inquebrável. Quando você fala, é um evento. Os homens param, ouvem, porque sabem. Quando você fala, importa. Mas o segredo final é este. A observação silenciosa não é só calar a boca. É abrir espaço para que os outros se revelem. Numa guerra, quem grita seus planos perde, porque entrega o jogo. Teste esta técnica. Quando um rival te provocar, não responda. Conte até 5. Olhe nos olhos. Deixe o silêncio crescer. Quase sempre, ele falará mais e se entregará. Pense em Alexandre, o Grande. Antes de enfrentar os persas, ele observava seus exércitos. Não mandava espiões barulhentos, apenas estudava. E quando atacava, vencia reis invencíveis. Mas há um poder ainda maior. O silêncio que quebra almas. Observe os leões na caça. Eles não rugem antes do salto, não avisam, não ameaçam. São silêncio, até o instante fatal. Os homens fazem o oposto, gritam, juram, acham que o barulho é força.
Mas barulho é fraqueza, é o que os tolos fazem quando não têm poder. Vou te contar uma verdade cruel. Você acha que precisa mostrar poder para ser temido? Errado. Você precisa ser imprevisível. E o silêncio te faz assim. Pense em Espartaco, o gladiador. Enquanto os romanos zombavam, ele observava. Não fazia promessas, não gritava. Mas quando agiu, abalou Roma. Seu silêncio dizia: não preciso ameaçar você, porque sei o que vou fazer. A verdade é esta: quem ameaça raramente vence. Quem observa é quem destrói, porque age sem ser visto. Cleópatra sabia disso. Seus rivais caíam, sem alarde, sem aviso. Um dia existiam, no outro, sumiam. Seu silêncio era mais forte que exércitos. Numa corte, o conselheiro que grita não assusta, é só drama. Mas aquele que fala baixo e nunca se altera, esse faz o rei ouvir. Por quê? Porque o controle é poder. Quando você não precisa gritar, mostra que tem algo maior. Quando você grita, admite que só tem voz. O leão não ruge antes do ataque, ruge depois, para marcar o que é seu. E quando você une isso com a observação silenciosa, você se torna invencível. Em Atenas, 404 a.C., a guerra devastou a cidade. 2 homens decidiram seu destino. Lisandro de Esparta e Alcibíades de Atenas. Lisandro falava tudo, se usava vitórias, explicava cada plano. Alcibíades observava e, com um movimento, virou o jogo. Por quê? Porque enquanto Lisandro se expunha, Alcibíades via e agiu no momento certo. A lição é clara: palavras gastam, o silêncio vence. 3 sábios sussurram verdades. Sun Tzu: o silêncio é estratégia. Maquiavelli: o silêncio é poder. Sócrates: o silêncio Mas nenhum deles é sabedoria. O silêncio não é só uma arma, é um escudo, um espelho. Às vezes corta, às vezes protege. Domine isso. Silêncio para atacar quando você quer segredos, silêncio para pensar quando precisa de clareza, silêncio para resistir quando te desafiam. Mas o segredo final é saber quando falar, para que o silêncio brilhe. O momento perfeito é quando todos esperam sua voz, mas você ainda não falou. Essa tensão torna suas palavras um trovão. Pense em Péricles, em Atenas. Ele podia calar assembleias inteiras. Quando falava, as palavras eram gravadas, absorvidas, eternas. A mudança final é esta: pare de falar para existir. Use o silêncio para dominar. Homens comuns falam para preencher o vazio. Você usa o vazio para criar poder. Você não é mais um ruído na multidão. Você é o silêncio que faz o mundo parar. E no fim, quando todos gritam, quando todos se explam, quem vence? O silêncio, porque o silêncio sempre vence. Se quiser aprender mais sobre como dominar sem dizer uma palavra, continue buscando essas verdades que transformam sua presença para sempre.